Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus nas nossas vidas. Eu gostaria que vocês abrissem comigo o Evangelho de Mateus. Esse vai ser o nosso texto áureo, tá bom? Então, todas as vezes em que nós entrarmos no estudo, a partir dessa semana, que é hoje, né? Depois na próxima quarta, e assim sucessivamente, nós sempre vamos ler este texto áureo aqui. Porque nós vamos lá para o princípio de todas as coisas, daí nós vamos vindo marchando até nós chegarmos por aqui, né? E também passarmos pelo livro de Atos, tudo. Então, nós vamos ter bastante tempo para isso. Então, vamos fazer isso para não ficar cansativo. Toda quarta-feira nós falamos um período, falamos um pouquinho a respeito disso, mas sempre nós vamos ler esse texto áureo aqui. Eu tinha colocado lá que nós iríamos ler Mateus 24, e vamos ler, né, Mateus 24, mas eu tinha colocado que nós iríamos ler apenas o versículo 14. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler desde o versículo 10 até o 14. Vamos ler mais alguns versículos a mais aqui, só para a responsabilidade ficar bem forte no nosso coração, tá bom? Então, Mateus 10, no versículo... Perdão, Mateus 24, no versículo 10 até o 14, diz assim: Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria, não é de todos, né? Da maioria das pessoas se esfriaria, ou se esfriará, na minha versão. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Viu que no versículo 14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Então, ele vai ser pregado, né, em todo mundo habitado, aonde houver vida, a palavra como testemunho. Veja bem, é como testemunho. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Aí chegou o fim. Nós lemos aqui Mateus 24. Até eu deixo aqui um gancho, né, porque nós ouvimos muito a mensagem de Mateus 25, da parábola das 10 virgens, né? Então, ele é muito ministrado a respeito do azeite, a respeito, né, da tola, a respeito da sábia, né? Eu já preguei as parábolas das 10 virgens, né, num tempo, e o Senhor abriu muito os meus olhos. Para a gente ministrar a palavra das 10, Mateus 25, não deixe de ler, mas de meditar Mateus 23, Mateus 24, para depois entender Mateus 25. Primeiro eu preciso entender, sobretudo, Mateus 24. Aí eu ministro a parábola das 10 virgens. Aí a gente vê que o entendimento, ela vira. A chamada, ela vira. A guinada da palavra, ela vira. Né? Então, quando nós estivermos lá na frente, nós vamos falar um pouquinho de Mateus 25, da parábola das 10 virgens, né? Que é uma parábola. É uma parábola. Jesus, ele só contava as suas parábolas. Presta atenção nisso aqui. Jesus, quando ele conta uma parábola, é porque ele já falou do assunto claramente. E parece que depois ele vai desenhar para os seus discípulos entender.
Mas o Senhor falou rasgado o assunto antes. Aí ele vem contar uma parábola. E aí ele conta a parábola das 10 virgens. E não entenda as 10 virgens como 10 noivas. São 10 mulheres encarregadas, são 10 pessoas, vamos falar assim, encarregada para cuidar da noiva de Cristo. Porque acredita, presbítero, que muitas pessoas entendem que essas 10 virgens são 10 noivas que vão casar com o noivo? Não é isso que o texto fala. As 10 virgens são 10 damas de honra. E a dama de honra, na época, elas ficavam fechadas com a noiva para arrumar a noiva, para quando o noivo chegar, ela entregar a noiva para o noivo intacta. Olha, ó a visão mudando aí. Não para casar com o noivo. Só que 10 estavam cuidando. E 10 estavam, amanhã eu cuido. Antes de Jesus contar a parábola das 10 virgens, aí no capítulo 24, ainda, né, um pouquinho além do que nós lemos do texto áureo aqui, Jesus vai falar do servo bom e do servo mau. Aí depois ele vai falar da parábola. Então, quando nós estivermos lá para frente, bem lá para frente, nós entramos mais aqui. Mas só para você entender o que é a gente examinar as Escrituras. Né? Então, aqui, o Senhor Jesus, no texto áureo que nós lemos ali, o Senhor Jesus ali, ele estava falando, né, do final do tempo. Olha que forte a palavra que o Senhor... Olha que forte e atual o que Jesus está falando. O que Jesus falou ali, que nós lemos no texto áureo. Que no final o amor de muitos esfriariam, que o escândalo viriam, né? Que ele fala assim, olha, aquele que perseverar até o final é porque nessa caminhada alguns vão saindo. É sinal que nessa caminhada, e Deus está falando para o seu povo, não está falando para o mundo. Ele está falando para o seu povo, porque nós temos, como foi dito aqui, nós temos um compromisso, né? Nós temos um compromisso de pregar o evangelho de Deus. E não é pregar, quando a gente fala pregar o evangelho de Deus, não é pregar para crente, não. Porque nós temos um compromisso. Aqui nós nos reunimos, aqui nós nos alegramos, aqui nós nos reunimos para adorar o Senhor. Todo o povo de Deus se reúne nas congregações para adorar o Senhor, para ser íntimo do Senhor, para ter as manifestações com o Espírito de Deus, né? Mas a obra do Senhor, o que nós temos nas nossas mãos, é buscar almas feridas, almas perdidas, almas aos olhos, os nossos olhos desgraçadas, desculpe as minhas palavras. Aquelas almas que nós, com o olhar humano, não vale um vintém. Mas para Deus, há uma tremenda festa no céu, quando aquela alma que nós não damos um vintém, que se nós olharmos assim, a gente é capaz de fazer igual o João fez. O Senhor quer que nós oremos para descer fogo do céu? Olha! O Senhor quer que nós... Olha o que é igual aquela alma que, igual Jonas, quando ele olha Nínive assim, ele fica doido quando Deus manda ele pregar para Nínive. Porque Jonas sabia que se ele chegasse lá pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, né? Nós não estamos falando de evangelho nos dias de Jonas, mas pregar a palavra de Deus, com certeza aquele povo ele iria produzir frutos de arrependimento. E se aquele povo produzisse frutos de arrependimento, alcançaria a misericórdia de Deus. E Jonas não queria isso. Jonas se compadece de uma plantinha. E nós não estamos diferentes. Então, quando a gente olha, o que Deus fala pra gente, quando a gente olhar para esse tipo de situação, nós temos que ter coragem, nós temos que ter força, porque Deus está no controle, e nós vamos estudar sobre esse controle aqui. Antes de nós começarmos no início aqui mesmo do nosso estudo, né, e ainda já dentro do estudo, nós falando de controle, de ter a mente aberta, eu quero só fazer menção, só fazer as pessoas se lembrarem, e como que a nossa posição. Por que o Jesus ele fala, né, que os covardes não herdarão o reino de Deus?
né? Nós temos que entender. Por que Jesus fala que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos? Ele está falando para fazer a obra. Muitos serão chamados para fazer a obra, para a salvação, mas poucos são os escolhidos. Muitos serão chamados para a salvação, mas poucos são escolhidos para fazer a obra de Deus, porque para fazer a obra de Deus precisa o quê? Coragem. Atenção. Deus, quando ele aparece, lá está Gideão numa posição, Gideão, Juízes 6, malhando o trigo no lagar. Gideão estava lá malhando o trigo no lagar, fazendo, dando tudo de si, para que não faltasse o pão dentro da sua casa, no meio da sua família. Enquanto muitos estavam ali em cavernas, escondidos dos medianitas, Gideão, ele é escolhido, ele é visto por Deus por causa da atitude dele, presbítero Samuel, porque enquanto todo mundo estava roendo as unhas, meu jeito de falar, ali com medo, ele estava, não acabou, eu ainda consigo fazer alguma coisa. Mas olha, mas peraí, eu ainda consigo fazer alguma coisa. Mas se plantar os irmãos deles, né? Mas se plantar os medianitas, eu falei, não, mas eu vou trabalhar escondido aqui, vou trabalhar num lugar improvável aqui. E o Senhor aparece para ele, e o Senhor fala assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele começa, mas se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos desse jeito. Aí eu olho para o texto e eu vejo Deus falando assim, olha, Gideão, aí sou eu que olho, eu que observo. É como se Deus falasse assim, Gideão, não estou falando que eu sou convosco, eu estou falando que eu sou contigo. Contigo, nós precisamos entender o que Deus fala. E Deus ali, né, traz Gideão. Gideão tem ali uma atitude, quebra lá todos os ídolos que estavam lá no quintal do seu pai, vamos dizer assim. Depois Gideão, ele vai lá e toca o shofar, toca a trombeta. Depois de fazer muitos testes com Deus, enfim, toca a trombeta. Quando ele toca a trombeta, que é sinal de autoridade, né? Ele toca a trombeta, que é um sinal de autoridade, vem 32 mil homens. Imagine, 32 mil homens, o Senhor olha e fala, não, mas é muito. Gideão vai lá e pergunta para eles quem estão com medo. Veja que eles com medo, mas eles vieram. Por quê? Porque eles eram obedientes. Aí Deus fala assim, manda aqui, quem estiver com medo, os fracos, os covardes, que voltem. E voltaram 22 mil. 22 mil voltaram. O Gideão ficou com 1.000 homens. Aí me chama a atenção que Deus manda Gideão mandar aquele povo tomar água. Aí aquele povo, preste atenção, eles vão tomar água, né? E 300 ali, ele toma água, atento. E 300 ali, vai se joga na água, né? O Senhor Deus, ele observa, né? E manda descartar aqueles que estavam tomando água desatento. Mas aí o que me chama a atenção, que aqueles que presbítero Samuel, que desatentos, que estavam ali tomando água, eles tinham coragem. Porque os covardes, os fracos dos covardes, voltaram. O que ficaram, todos eram corajosos. Por isso ficaram. 1.000 corajosos ficaram. E no momento que eu estava fazendo a oração, o Espírito Santo ministrava no meu coração essa palavra. Veja, 1.000 pessoas corajosas. Mas uma grande parte tinha coragem, mas não tinha atenção. Deus, ele me quer com coragem, mas Deus também, ele me quer com atenção. Não, veja que aquele povo que não tinha atenção, ele tinha coragem. Ele estava ali disposto para o que der e vier. Contra todo o exército medianita. Opa, pode vir. Mas Deus fala assim, poxa, você pode ter coragem. Você tem muitas pessoas cheias de coragem para abrir a boca, mas não tem atenção para observar as setas malignas. Por isso que quando toma uma atitude de coragem, o inimigo vem, larga uma seta, puxa o seu tapete e daqui a pouco ele está constrangido, porque coragem sem atenção é para o seu própria morte. Uma pessoa cheia de coragem, né? Mas que não tem atenção. Eu sou cheia de coragem, eu estou na obra porque der e vier.
Mas quando vem uma bênção, que a água ali, ela tipifica, né? Vamos para nossos dias, a bênção. Vem uma bênção, ai, amanhã eu tenho coragem, como Sansão, né? Eu tenho coragem, eu sou forte, eu sou destemido, pá. Mas hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou tomar água. Hoje, perde atenção, perde o foco. E nos dias, e o que isso tem a ver com Mateus 24 que nós lemos? Nós precisamos de coragem. Mas nós também precisamos de atenção para observar ao nosso redor. E já tem pessoas, Pedro e Samuel, que é diferente. Pense na pessoa que é cheia de atenção. Observa tudo. Chega até, me desculpe, chega até a ser crítico demais. Porque ele atenta a tudo. Ele sabe tudo. Né? Ele parece que ele é aquele tipo de pessoa que fica assim, ó. Pelo lado de fora. Só olhando o que está acontecendo. Porque ele é hiper atento. Mas não tem a coragem de tomar uma atitude. Não tem a coragem de abrir a boca. Não tem a coragem de mudar nada. Aí pega aquela atenção. Aí vem uma seta contra ele mesmo. Porque daí, em vez de ter coragem para fazer o que é certo, fica só fomentando o ouvido dos outros que tem coragem, que é a coisa que ele não tem. Deus quer pessoas corajosas, mas pessoas atenciosas. Essa é uma casadinha que os escolhidos de Deus têm que ter. Coragem e atenção. E quando nós falamos de atenção, nós falamos também de sabedoria. Coragem e sabedoria. Coragem e atenção. Esses são os escolhidos. Estes são os escolhidos. Que não é porque tem coragem que vai trocando os pés pelas mãos. E não é porque tem atenção que não tem coragem, né? Fica só observando tudo, mas não tem capacidade de mudar nada nos dias de hoje, porque não tem coragem de fazer o que Deus quer que ela faça, que nós façamos. Amém? Nós estamos falando aqui sobre controle de Deus, e nós estamos sobre o texto de Mateus, né? E sobretudo no versículo 14, né, que vai dizer ali, né, que o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, deixa eu abrir ali novamente, não está mais marcadinho, eu tirei da marcação, que o evangelho de Deus, né, ele iria acontecer o fim, né, vai falar do fim, que nos últimos dias, o que iria acontecer no fim, e os seus discípulos ali estavam perguntando, ali no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Então, quando chegar o fim, esse evangelho do reino, né, vai estar aí sendo pregado. Vai ter aí pessoas corajosas, pessoas atenciosas. Aí chegará o fim. Aí Jesus está falando, aí se cumpriu. Aí tudo que está no controle de Deus, porque Deus ele vem desde o início, ele vem trabalhando. E nós olhamos lá em Gênesis 9, né, depois que Deus lava a terra, né? Com as águas do dilúvio, sobrou ali uma família. Vamos prestar atenção que nós já estamos entrando aqui no controle de Deus. Chegou ali sobrou uma família. E desta família, a gente vai ver, né, a respeito de, até o estudo de hoje, nós vamos se ater um pouquinho, né, na história de Canaã. E Canaã, uma tribo maldita, uma tribo amaldiçoada. Só que a gente começa a ver, a gente presta atenção, né, que quem amaldiçoa Canaã, quem que é? É Noé. Não foi Deus que amaldiçoou Canaã. Quem amaldiçoou Canaã foi Noé. Porque Deus, no capítulo 9, já começa dizendo assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede
fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. O que Deus fez? Ele abençoou. Então Deus, quando ele abençoa Noé e seus filhos, ali tem uma palavra poderosa de Deus. Ele abençoou. Então quando ele abençoa seus filhos, então está abençoando a partir daquela família. Os que sairão dali já sai marcado com a bênção do Senhor. Né? Então, esse estudo desses 2 últimos meses que nós vamos ali estamos caminhando, eu vou pincelar em bastante, até muito, isso é muito bom, bastante assuntos que eu já compartilhei com os irmãos aqui no Celeiro de Profeta. É até bom que agora, com uma visão, com um ponto diferente, com uma visão diferente, porque nós estamos dentro de um tema, é até bom, vamos dizer assim, para encorpar mesmo a palavra do Senhor. Né? Então veja bem, aí tá ok, a família está abençoada, ó Deus no controle, abençoou, eles saem dali, aí a palavra de Deus vai dizer que Noé, ele planta uma vinha, e depois ele vai beber desta vinha. Aí quando ele bebe dessa vinha, o seu filho Cã vai desonrar ele. Vai faltar com respeito ao pai. Não vou mergulhar muito nisso daqui, porque eu creio que eu já falei a respeito disso daqui em outras oportunidades, né? Vamos otimizando aqui, porque agora nós temos o assunto bem latente no nosso coração. Então, Cã, quem que desonra o pai? Cã, o filho Cã, ele desonra o pai. Mas aí a gente olha assim, quem que plantou a vinha? Quem que, né, plantou a vinha? A terra estava super adubada. Preste atenção nessa plantação da vinha. Noé plantou uma vinha e a gente percebe que a terra, não está escrito assim, a terra estava, isso é por minha conta, né, olhando o texto, conhecendo a história, a terra estava super adubada. Adubada como, irmã Luciane? Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas pecadoras. Ou seja, quando a gente fala a terra estava adubada, né? Vamos entender ali o pecado. A vinha. Preste atenção. Preste atenção que isso aqui é algo que o Senhor desce no meu coração agora muito forte. A terra estava super adubada pelo povo iníquo, pelo povo pecador, pelo povo imoral e todo tipo de imoralidade que custou a vida da humanidade, restando apenas Noé e sua família. A terra estava recém-adubada. Noé vai lá, planta uma vinha e bebe dessa vinha. Ele bebeu dessa vinha. Não me pergunte o que Noé estava fazendo, qual era o comportamento de Noé, mas eu só sei que Noé, ele entrou na sua tenda. Eu não sei o que o Cã viu. Porque o que o Cã viu despertou em Cã as memórias do passado. Pré-diluviana. Ele desonra o seu pai. E o que tinha pré-diluviano? Imoralidade sexual, de todos os tipos. Despertou em Cã. E Cã, ele desonra o seu pai. Estamos falando aqui. Sempre vou estar repetindo. Controle de Deus. Deus no controle. Deus no controle. Sempre vou estar repetindo porque esse é o tema. Deus no controle. Né? Aí desperta em Cã. Cã, ele desonra o seu pai. Ainda vai lá, conta para os seus irmãos. Seus irmãos não encobre, mas cobre. Não é encobrir, mas é cobrir. Seus irmãos tomam um cobertor, escondem o seu rosto, cobrem o seu par, embrulha lá o velhinho, põe ele para dormir. Quando Noé, ele desperta do seu vinho, eu não estou lendo, está tudo aqui já, porque a gente tem que ler a palavra de Deus. Quando Noé desperta do seu vinho e descobre o que o seu... Preste atenção, que não perca isso por nada. Quando ele desperta do seu vinho e descobre o que o seu filho Cã fez com ele,
ele amaldiçoa o seu neto. Ele descobre o que Cã fez com ele e diz: maldito seja Canaã, servo dos seus irmãos serão. Então, maldito seja Canaã. Ele não amaldiçoa Cã, o filho que desonrou ele. Aí, inclusive, eu falei a respeito desse tema recentemente aqui, acho que uns 2, 3 programações atrás, a respeito, né, de honra do pai, né? Porque que a palavra de Deus, a gente vê lá nos evangelhos, fala Bar Jonas, filho de Jonas. Então, quando um pai tem o seu filho primogênito na cultura árabe também é a mesma coisa. Né? Quando nasce o primeiro filho, o pai, entre a comunidade árabe, ele não é conhecido assim, digamos, o nome do meu esposo é Youssef. Ele não fica, pela comunidade, ele não é assim, lembrado como Youssef. Ele é lembrado como o nome do filho. O nome do meu filho é Ali. Então, quando fala, eles vão conversando lá na comunidade, o Bu Ali. O que quer dizer? O pai do Ali. Aqui também. A cultura é a mesma. Então, quando o filho nasce, não é mais, digamos assim, lá, né, o Jonas, o Simão, por exemplo. Aí Jesus fala assim, Simão Bar Jonas, o filho de Jonas. Eu esqueci o nome do cego, do Bartimeu. Bartimeu não é nome dele. Bartimeu. A Bíblia não diz o nome desse homem. Mas a Bíblia fala do nome do pai dele, que é Timeu. Tá entendendo que nós estamos falando que não é? Viu como é bom de conhecer a palavra? A gente entender. Quando aquele cego, ele vai, né, atrás... Quando a gente conhece o Bartimeu, a gente nem sabe o nome do camarada. Mas com certeza o pai dele era alguém que... porque o filho está sendo lembrado pelo nome do pai. Então, isso fala de honra. Né? Então, quando um filho, digamos assim, por exemplo, se o João, filho de Pedro, então, Bar Pedro, digamos assim, João, filho de Pedro, dando um exemplo aqui, né? Aí, digamos assim, o João, que é o filho de Pedro, ele é uma pessoa honrada no meio da sociedade, no meio, né, do meio da fé, enfim. Então, quando fala assim, João, né? O João, né? O Bar Pedro, quando fala Bar Pedro, já tá falando, né? Aliás, o Bar João. Aí tá dizendo o quê? É honra para o pai. O pai está sendo honrado pelo nome do filho. Mas se o João, por exemplo, for um drogado, um estuprador, uma pessoa iníqua, né? Aí, o nome do pai é Pedro, o nome do filho é João, por exemplo. E for falar assim, pô, você viu o Bar João? É desonra para o pai. Porque, pô, Pedro é pai de João. Que João? Já tá falando aquele João, o estuprador. Aquele que tá preso. Tá entendendo? Então, isso aqui, eu tô explicando bem mastigadinho isso aqui, não sei se vocês estão conseguindo compreender. Por quê? Porque quando Noé... Quem que foi desonrado? O Noé. Por quem? Por Cã. Ele foi desonrado por Cã. Então, o desejo de Noé é que Cã também seja desonrado. E para Cã ser desonrado, o que Noé faz? Ignora Cã e amaldiçoa o seu neto. Porque todas as vezes que a gente fala dos cananeus, dos costumes do cananeu, os cananeus é quem? É tudo da tribo de Cã. Mas quando a gente olha para os costumes de cananeu, para a imoralidade sexual dos cananeus, quem que você lembra? Do Cã. Olha que profundo isso aqui. Quando a gente olha lá, que a gente vai ver lá, né, toda aquela imoralidade, quando Paulo vai falar da imoralidade sexual, da prática cananeia, que era um costume, aonde Satanás tomou conta desse costume, né? E tornou-se um pecado tão grande
Quando a gente olha para essa prática, a gente não lembra do neto de Canaã. A gente automaticamente já lembra já da passagem de Cã com Noé. Então, a intenção de Noé é desonrar o seu filho Cã. Então, para ele desonrar o seu filho Cã, ele fala, maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Aí ele vai, preste atenção, super abençoar a tribo de Sem, vai abençoar a tribo de Jafé, vai ignorar aquele que desonrou ele e vai amaldiçoar o neto. O neto. Ele amaldiçoou quem? O neto. E partindo daí, o pecado ele entra novamente. Mas Deus, a gente viu que lá no capítulo, no primeiro versículo do capítulo 9, Deus já tinha abençoado, porque Deus já estava no controle de todas as coisas, né? E sai. Quando chega no capítulo 10, a gente vai perceber lá no versículo 15, né? Que de Canaã, contando com Canaã, porque o Canaã foi amaldiçoado por Noé, vai surgir dali 12 tribos amaldiçoadas. 12 tribos. Mas, irmã, eu nunca ouvi falar de 12 tribos amaldiçoadas. Eu ouvi falar de 12 tribos de Israel. Não. Então, se você for lá para Gênesis 10, no versículo 15, esse eu vou ler com os irmãos, diz assim, olha... Canaã, a primeira tribo amaldiçoada, ó. Canaã gerou Sidom. Então, Canaã é a tribo 1, Sidom é 2, seu filho mais velho, os primeiros. E os Hititas, 3, também deu origem aos Jebuseus, 4, aos Amorreus, 5, aos Gigazeus, 6, aos Eveus, 7, aos Arqueus, 8, aos Sineus, 9, aos Arvadeus, 10, aos Zemareus, 11 e aos Amateus, 12. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. Ficou tudo naquela região da onde? De Canaã. Então aquela região ali tornou-se uma região super amaldiçoada. Por quê? Porque ali está as tribos super amaldiçoadas. Ali estão os cananeus. Quem que amaldiçoou os cananeus? Deus? Não, Deus não amaldiçoou ninguém. Deus não gosta de maldição. Deus abençoou. Quem amaldiçoou foi o homem, foi Noé. Então ele ficou ali todo naquela região. Mais tarde, sempre vou estar repetindo, ó, o controle de Deus. Olha Deus no controle. Mais tarde, o que Deus vai fazer? Ele vai lá na tribo de Sem, na tribo super abençoada. Nesta tribo, Deus tira um homem, um príncipe semita, a saber, Abrão. Ou vamos falar com sotaque e com o entendimento original, Abrão. Eu vou soletrar para vocês porque nós vamos falar sobre isso aqui daqui um pouquinho. Que Deus ele vai fazer algo extraordinário. Abrão, está escrito como nos originais, em hebraico. A-B-R-A-M. Abrão. Abrão. Mais tarde Deus vai mudar o nome dele. E nós vamos entender essa mudança do nome dele. Aí Deus vai lá, vai pegar Abrão, que traduzido para nós é Abrão, né? E Deus vai lá, pega este homem, esse príncipe semita, e Deus, lá no capítulo 11, vai começar a trabalhar em Abrão. Mas só que antes de Deus chamar o Abrão, vamos estudar aqui um pouquinho aqui. Antes de Deus chamar o Abrão, vamos falar certinho, o Abrão. Vamos conversar algo aqui. No capítulo 11, nós vamos ver o quê? Antes de Deus chamar o Abrão, no capítulo 11,
que também já foi um texto que nós estudamos no finalzinho do ano passado aqui, Deus, a gente vê a humanidade se reunindo, né? A humanidade ele se reunindo e se comunicando muito bem, porque a palavra de Deus diz assim, ó, em Gênesis 11, em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Dá licença. De uma mesma língua, idioma, e de uma mesma maneira de falar. Veja bem, esse povo, preste atenção, e se você for possível, se você tiver um caderninho, você anota isso bem aqui, porque quando nós tivermos, eu não sei em que número de lição que a gente vai estar, não sei se vamos estar já no número 4, porque esse é o primeiro, esse é o estudo número 1, e toda semana nós vamos dar um. Sei que bem lá para frente nós vamos ter que pincelar novamente isso daqui. Porque isso daqui é muito importante a gente entender. Então, este povo, eles falavam uma mesma língua, que é idioma, e uma mesma maneira de falar, sotaque. Então, veja bem, eles se reuniram, eles se uniram e decidiram construir uma torre, Babel, né? Então, como eles falavam, não só falavam o mesmo idioma, mas eles se entendiam, se comunicavam, ou seja, porque eles estavam unidos num propósito, né? O desejo do seu coração, a intenção deles, caminhou de vento em popa. E se a gente for, já falei a respeito disso, já ministrei a respeito disso, isso é válido para todos nós, como igreja, como família, como sociedade, né? Então, quando nós somos unidos num único propósito, né? E disposto, a coisa vai render. Agora, quando um puxa para um lado, quando o outro puxa para o outro, seja a causa que for, seja causa familiar, seja causa eclesiástica, seja causa da sociedade, seja a causa que for, quando um estica para lá, o outro estica para cá, né? Então, quer dizer, existe um atraso ou sequer a realização daquilo que nós queremos construir, né? Não sai do papel. Ou se sair, é com muito atraso, né? Então, aqui a gente vê um povo que eles se reúnem, eles falam a mesma língua, eles têm a mesma disposição, eles têm o mesmo entendimento. E a palavra de Deus vai dizer que eles se comunicam. Não estou entendendo só falar na mesma língua, eu estou falando de idioma, porque aqui Deus vai instituir os idiomas. E isso aqui tem tudo a ver com Mateus 24, versículo 14. Quando esse evangelho do reino foi pregado a todas as nações em testemunho, né? Como testemunho a todas as nações. Quando esse evangelho do reino for pregado a todos os habitantes, a todo mundo habitado, como testemunho às nações, aí chegará o fim. Não foi isso que nós lemos lá? Então, quando está falando a todas as nações, agora nós estamos falando a nações, a entendimento, a idioma. Inclusive, ontem Deus confirmou o estudo que nós vamos caminhar durante esses 2 meses aqui. Deus confirmou, Deus colocou no meu coração de noite, eu postei nas minhas redes sociais, e à tarde no círculo, na madrugada de ontem para ontem, aí ontem de tarde no círculo de oração, Deus confirmou o estudo que nós estamos fazendo aqui. Então, quando aqui em Gênesis 11, que está falando a respeito, é que Deus, ele vai instituir o quê? Os idiomas. Porque Deus vai espalhar o povo. Deus espalha o povo.
Deus confunde, quando Deus fala, Deus confunde a língua deles, que eles eram unidos, falavam todos a mesma língua, todo o mesmo idioma. Era um idioma só na humanidade. E Deus, ele vai espalhar. Aí quando nós lemos lá em Mateus 24, a saber, no versículo 14, Deus vai falar, não se preocupe. Quando esse evangelho do reino, né, for pregado como testemunho a todas as nações, está falando de idiomas. E nós vamos ainda comer mais essa palavra aqui mais lá na frente. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque nós vamos, como eu disse aqui, quando nós estivermos lá na frente, nós vamos voltar para cá para entender. E quando nós chegarmos em Atos dos Apóstolos, quando eles foram selados com o Espírito Santo, todos aqueles que cada um em sua língua entendiam a língua que Deus falava, a língua do Espírito Santo, e Deus vai confirmando a mensagem do nosso estudo que nós vamos fazer aqui, desses 2 bimestres. Nesse bimestre, Deus confirmando, como diz, é isso aí, irmã Luciane, minha filha, né? Eu não sou irmã, é minha filha, é isso aí. É isso aí que vai ser tratado. Eu falei, glórias a Deus que Deus confirmou. Quando a gente vê lá, no batismo com o Espírito Santo, aquele povo que estava pro lado de fora, ouvia, criticavam, mas ouviam. E daqui a pouco caiu uma ficha neles, porque eles estavam criticando. Mas daqui a pouco eles falaram, peraí, cada um está entendendo em sua própria língua. É Gênesis 11. Repita aí comigo. Vamos criar um hashtag para quem está escutando aí? Vocês vão lá para as redes sociais, vão colocar hashtag Deus no controle. Vamos criar uma hashtag hoje. Uma tag. Deus no controle. Tá entendendo como Deus nunca fugiu do controle? Nós vamos falar mais a respeito disso. Lá no batismo, lá no dia do Pentecoste, lá na descida do Espírito Santo, lá que quando eles vão receber o Espírito, eles vão começar a falar, eles vão começar a profetizar, aqueles que estavam lá pro lado de fora, cada um em sua língua, cada um em seu idioma, eles estavam entendendo o que aquele povo estava falando. Era uma língua, só que estava falando a língua de Deus, estava sendo falado lá dentro, no meio dos seus. E aqueles que estavam lá fora estavam criticando, mas daqui a pouco a ficha deles cai. Não, peraí. Cada um está entendendo em sua língua. É Deus dizendo, eu sempre estive no controle. Porque quando eu olho aqui para Gênesis 11, vamos ainda um pouquinho entender isso aqui. Lembra que todo mundo falava uma língua só? Mas não está falando só a respeito que cada um tinha o mesmo idioma. Quer dizer que também eles se entendiam. Por quê? Porque tinha um diálogo. Está entendendo? Porque tinha diálogo, tinha entendimento, tinha disposição e tinha união. Porque eles falavam assim, ó, vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Os tijolos lhe serviu por pedra e o betume de argamassa. Aí a gente estudou no início dessa programação, no final do ano passado, né? Final do ano passado e início desse ano quase, né? A respeito disso, nós estudamos bem afinco essa palavra. Que aqui, onde eles estavam, né? O que eles precisavam para as construções? Pedra. Mas não existia pedra, né? Era uma dificuldade que eles tinham. Eles queriam construir uma torre, eles queriam construir uma cidade e também uma torre cujo ápice alcançasse o céu. Mas veio para eles a primeira dificuldade. Qual? Precisamos de pedra. Não existe pedra. Nessa região aqui não existia em pedra. Existia em outras regiões. Então surgiu aqui uma grande dificuldade. Mas só que eles têm algo benéfico para eles. O quê? O poder da união. Não tem pedra. Não é porque não tem pedra que nós não vamos construir. Façamos tijolos. A invenção do tijolo começou aqui. Acabaram de inventar o tijolo. E o tijolo vai me servir por pedra. Eles precisavam de argamassa.
Eles não tinham acesso à argamassa. Aí, sabe aquela inteligência que eu sempre falo, que a inteligência é humana e Deus deu para todo mundo? A diferença é que uns parece que tem mais e outros têm menos. Não é todos têm. A diferença é que um exercita mais e outro menos. Eu costumo dizer que a inteligência é igual um músculo. Quanto mais você exercita, mais ele vai aparecer. Né? Então, olha eles aqui, ó. Então, eles tiveram que explorar... Olha a dificuldade. Eles tiveram que explorar a natureza para extrair, para substituir a argamassa. Eles começaram a trabalhar com aquilo que eles nem conheciam direito. A gente vai ver em Gênesis 13 que eles nem conheciam o poder do betume. O poder aquisitivo, o poder do financeiro do betume. Eles nem conheciam. Mas eles começaram já a trabalhar com aquela matéria. E eles substituíram a pedra por tijolo. O betume, a argamassa por betume. Né? Ou seja, isso fala de dificuldades que eles tiveram. Mas a dificuldade tornou-se nada diante da disposição, diante da união. Então, quando o povo de Deus, vamos falar para nós, quando existe união entre nós, as dificuldades torna-se pó, as dificuldades torna-se um nada. Quando existe o quê? A união. Esse povo se uniu. Aí, diz aqui, ó, tô lendo o capítulo 11, no versículo 4. E decidiram mais. Olha a ousadia. Vamos aprender com eles aqui? Precisamos ser ousados. Precisamos ter poder de decisão. Poder de posição. Precisamos ser posicionados. E decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa maneira, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Né? Então, lembra que aqui, quem estavam unidos, mas aqui quem que está à frente? Nimrod, descendente de Canaã, né? Olha só, agora eles querem honra, né? Eles estão com uma maldição da desonra nas costas. Agora eles querem ser honrados. Eles querem fazer uma torre. Eita, vai pegando aí para os dias atuais. Tem muita gente desonrado. Tem muita gente aí no mundo, desonrada. E quer fazer torre. Quer estar acima de Deus. Né? Quer criar princípios acima de Deus. Isso fala de construir torre. Isso fala de construir torre. E pior de tudo, que está sendo unido. Que está tendo união. Está tendo uma união tremenda lá fora. E tá crescendo. Mas Deus vem dizer para mim e para você, tá crescendo? Mas não quer dizer que eu não esteja no controle. Porque Deus ali estava no controle. E a torre estava crescendo, a cidade foi construída, a torre foi crescendo, foi indo de vento em popa, porque teve união. E e foi crescendo, de que um pouco Deus viu que aquilo dali estava legal. Estava tendo resultado. Mas Deus no controle falou que, peraí, eu vou descer. Eu vou descer e vou ver o que eles estão fazendo. E Deus observou. E Deus observou tudo, a união, a comunicação. E quando Deus olha a união, a comunicação deles, né? Aí Deus, ele fala algo aqui que é pra gente prestar bem atenção. Deus fala assim, no versículo 6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo. E falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Eis que esse povo, né, estão unidos, Deus está falando. E por causa desta união aqui,
nada pode parar. Isso, olha o poder da união. Nada vai poder impedir, nada vai poder parar eles, nada vai poder impedir eles de realizarem o que eles quiserem. Poder da união. Olha aí o que Deus fala aqui, ó. Portanto, fala aí a tag que nós vamos criar aqui, a hashtag Deus no controle. Portanto, vinde, desfaçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Deus no controle. Tá entendendo? Aí Deus no controle. Deus faz o quê? Tem uma atitude que faz com que eles não se entendam mais. Que eles até tentem se comunicar, mas que eles não consigam se entender. Aí aonde ali Deus, ele dispersa aquele povo, porque cada um, né, cada grupo, vamos dizer assim, vai se espalhar, cada um com o seu idioma. Aqui, os povos vão, ó, quando Deus, preste atenção nisso aqui, quando Deus, ele dispersa esse povo, nós temos que entender algo. Quando Deus cria o homem, o desejo da adoração já é conosco. Nós temos o desejo de adorar. Por isso que a gente vê, quando a gente fala em adorador, né, a gente fala de adorador, a gente olha para nós. Mas tem pessoas que têm facilidade de adorar. Uns adoram a Deus, outros tentam adorar a Deus, mas de outra forma, né? Digamos assim, alguém olha para essa jarra e começa a observar essa jarra e vê que essa jarra aqui, ela tem utilidade, né? Ela carrega algo que é benéfico para mim. Aqui ela está carregando água, e água é bom para hidratar a minha garganta, né? Eu falo, puxa, né? Ela até entende que tudo é construído por Deus, mas ela passa a adorar a jarra que comporta a água para o meu bem-estar acima de qualquer coisa. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando. Não tem palavra para dizer o exemplo que eu estou dando. Este povo disperso, eles passam cada um... ali eles criam as suas culturas, os seus costumes, as suas adorações. E isso, com o tempo, vai ficando forte, né? Aí o povo se espalha. O povo se espalhou, e isso aqui a gente vai entender, vamos falar mais um pouquinho a respeito disso, outras aulas lá para frente, né? Por que Deus, ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, por quê? Quem foi o responsável? Quem que espalhou o povo? Quem que espalhou o povo? Foi Deus. Quem amaldiçoou? Quem que amaldiçoou Canaã? Noé. Não foi Deus, foi Noé. Agora, quem que espalhou o povo? Foi Deus. Mas quando Deus espalha, é porque Deus já tem futuramente o plano para quê? Para unir. Para unir. Né? Então, nós estamos hoje, na aula de hoje, no estudo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre sinal de Deus. Então, o primeiro sinal de Deus foi com quem o primeiro sinal de Deus? Com a humanidade. E qual que é o símbolo do sinal de Deus com a humanidade? O arco de Deus. Muitos conhecem como arco-íris, mas a Bíblia fala a respeito do quê? Do arco de Deus. É um sinal de Deus de aliança. É um sinal de aliança de Deus com quem? Com a humanidade. Com a humanidade em geral. Em geral. Com toda a humanidade. É um sinal de Deus. Ok? Né? Então, aí o que Deus faz? O povo está representado por quem? Pela família de Noé, né? Tem o sinal de aliança ali,
por Deus, né? Dado por Deus. Veja bem que Deus ele abençoa a família de Noé e faz uma aliança com a humanidade. E esse sinal não se pode tocar, mas está lá, né? Olha, quando, se eu não me engano, no versículo, eu não lembro se é no versículo 9 ou 10, eu não vou lembrar aqui, que Deus ele vai falar, né, que quando ele olhar para cima, né, e que ele estiver furioso, ele vai olhar para o seu... Quando ele olhar para a terra, não vou me lembrar aqui o versículo, que eu esses tempos atrás estudei com algumas irmãs, quando ele estiver, né, furioso, que ele olhar para a terra e estiver muito aborrecido com a terra, ele mesmo vai colocar o sinal no arco, o arco vai aparecer e ele vai olhar para o arco e vai ter misericórdia do povo. Olha, é um sinal de aliança, então Deus faz aliança com o povo. Só que daí o Noé, ele amaldiçoa o Canaã. E dessa tribo vai sair uma tribo que é maldita. Vai sair 12 tribos. A partir de Canaã sairá 12 tribos. E por isso que lá na frente a gente vai ver, né, o Josué atravessando o Jordão com 12 tribos super abençoadas. 12 tribos, né? Aí o que Deus faz? No estudo de hoje a gente vai ver isso aqui. Aí o que acontece? É o controle de Deus, né? Aí o próprio Deus, ele espalha. Então quando ele espalha esse povo, confunde a língua deles, né? E ele espalha esse povo. Quem que espalhou? Foi Deus agora que espalhou esse povo. Foi o Senhor que espalhou esse povo. E só que quando o Senhor espalha, porque o Senhor sabe o que ele vai fazer lá na frente. Deus sabe o que ele vai fazer lá na frente. Ele foi o responsável. E como ele está no controle, ele saberá exatamente o que ele vai fazer, né? Então nós vimos aqui no capítulo 11, né? Deus espalha esse povo. Aí, se a gente for... Eu me lembro quando eu dei o estudo, versículo por versículo, né? Desse estudo aqui, teve uma irmã até que se confundiu. Por quê? Porque até o versículo 8, Deus está falando deste povo que estava construindo o quê? A torre. Daqui um pouco, Deus termina, ele espalha o povo, ele espalhou todo esse povo, agora cada um com o seu idioma, né? Cada um foi procurar, né, uma terra ali para permanecer, porque eles já não se comunicavam mais. Aí, a partir do versículo 10, Deus já vem falando a descendência de Sem. Nós falamos de quem? Da descendência de quem? De Cã. Agora Deus vai falar da descendência de Sem. E já falando na descendência de Sem, a gente quando lê aqui, a gente eu já falei isso outras vezes, né, que a gente parece que Deus ele chama Abraão no capítulo 12, que Deus fala assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Então parece que Deus aqui agora ele fala da descendência de Sem, mas vai chamar Abraão no capítulo 12, porque a gente lê aqui. Mas se a gente for lá para o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2, o Estevão, ele vai falar que Deus chamou Abraão antes dele chegar em Harã, ainda na terra da Mesopotâmia. E quando a gente lê aqui, que quem escreveu o Gênesis foi Moisés, lê o capítulo 12, a gente vê que aqui, quando essa chamada de Deus acontece aqui, Abraão, ele está em Harã, mas Estevão está falando que Deus chamou, quando ele deixa bem frisado, Estevão deixa bem frisado que Deus chamou Abraão antes dele chegar em Harã, ainda quando ele estava na terra em Mesopotâmia. Então, eu entendo que Deus não chamou Abraão aqui no capítulo 12. Ele chama Abraão ainda no capítulo 11. Ainda no capítulo 11. Aí, só que como a gente não vê, né? Aí eu percebo que Deus, ele chama Abraão no íntimo e Abraão, né? Ele tenta passar essa responsabilidade para quem? Para o seu pai. Mas, só para a gente entender, o que acontece aqui? Ó, Deus no controle, né? O que acontece aqui? Deus
ele espalhou toda a humanidade aqui. Nós estamos agora vendo aqui algumas tribos super amaldiçoadas. Agora Deus no controle. Ele vai lá na tribo de Sem. Ele chama um príncipe semita, Abrão, né? E ele chega e ele faz uma proposta para Abraão. Abraão, deixa tudo isso daqui. Pega somente, tô falando com as minhas palavras, pega somente tua esposa, Sarai, né? E manda que Abraão saísse, apenas saísse. E Deus o guia ele até onde? Até Canaã. Até Deus tira um homem super abençoado, Abraão, e leva Abraão no meio dos super amaldiçoados. Por quê? Porque Deus no controle, nós já vamos terminar aqui e vamos deixar continuidade para a próxima semana. Deus no controle, qual é a intenção de Deus no controle? A intenção de Deus no controle é levar a bênção para a maldição. Porque aonde abunda o pecado, como que estava a região de Canaã? Com todas as tribos que nós lemos, a super amaldiçoada. O pecado estava abundante. Porque aonde abunda um pecado, superabunda a graça. Agora, Deus quer levar a graça dele lá para a terra da maldição, porque Deus tem desejo. Guarda isso no teu coração. Deus, ele tem desejo de resgate. Deus, ele fez isso nos dias de Abraão. E continua fazendo isso até os nossos dias. O desejo de Deus de resgate. Então, Deus pega um homem super abençoado, de uma tribo super abençoada, que é a tribo de Sem, e conduz Abraão para a terra super amaldiçoada. E Deus fala, olha, se eu não me engano, no capítulo 12 ou 13, ele fala assim, Abraão, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o oriente, olha para o ocidente, tudo isso que vê eu vou te dar. Só que tudo aquilo que Abraão estava vendo, era tudo a região dos cananeus. Era tudo, era fome, era desgraças, era imoralidade, era pecado. Tudo isso aí eu vou dar para você. Já pensou? Se a gente não conhece a história, né? Então, poxa vida, que bênção que Deus vai me dar. E Deus fala, eu vou dar isso tudo para você. Porque o desejo de Deus é resgatar. O desejo de Deus é abençoar. Porque Deus, nós vimos lá no primeiro versículo do 9, Deus abençoou Moisés. Deus, lá no capítulo 9, nós vemos, do 8 para o 9, nós vimos Deus fazer aliança falei Moisés, perdão, Noé, que representa a humanidade. Antes do pecado agora, depois do dilúvio, antes do pecado, antes da maldição aparecer na terra, antes da maldição, gente, aparecer na terra, Deus faz uma aliança com toda a humanidade que ali está representada por Noé e sua família, porque só tinha Noé e sua família até então. Eita! Deus faz o sinal de aliança. E Deus abençoa Noé e sua família. Quem procurou a maldição? O próprio Noé. Quando? Quando ele foi lá plantar a vinha e tomar da vinha. E isso eu já falei lá em outras vezes, né? Quando ele bêbado fala o que ele tem vontade de falar, mas ele não fala. Bêbado, ele faz o que ele não faz. Tá entendendo? E Noé, ele foi escolhido, por quê? Porque ele era íntegro, mas nós temos que entender essa integridade de Noé e essa integridade de nós hoje, nos nossos dias. Porque o coração do homem é mau. O homem é terrível, acredite. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Mas o que me faz digna é eu resistir o mal. É eu combater a magnanimidade que existe em mim. Tá entendendo? Isso me faz digna. Isso não era digno antes do dilúvio, pós-dilúvio.
Porque ele combatia. Ele estava no meio daquele povo, mas ele combatia até mesmo dentro do seu coração. Mas quando todos os problemas estavam resolvidos, quando não tinha mais nenhum imoral, da onde que ele poderia imaginar que o seu filho fosse faltar com respeito com ele? Ele achou que estava tudo suci, como diz por aí. Ele plantou a vinha e falou, agora eu posso. Antes eu não podia beber. Porque antes, se eu bebesse, meu Deus, eu ia falar eu não ia ter controle na minha boca, eu ia falar o que eu não ia dar conta de falar. Eu não ia ter domínio próprio por causa da bebida. Antes do dilúvio, eu não podia beber, porque senão eu estava lascado. Então eu me controlava. Agora tá tudo legal, agora eu vou plantar uma vinha. A terra estava super adubada pelo pecado. Bebeu dessa vinha. E o mal aconteceu. E ele agora é o responsável. Ele amaldiçoou. Ele amaldiçoou, mas Deus não. Deus amaldiçoou. Quem amaldiçoou foi Noé. Deus falou. Abençoou lá no capítulo 9. Noé e sua família. E não só abençoou, como colocou ali, fez uma aliança com a humanidade representada pela sua família. Hoje nós estamos falando de primeira aliança. Semana que vem nós vamos falar da segunda aliança. Na terceira semana nós vamos falar da terceira aliança. E assim vamos indo. A primeira aliança está lá no céu. E a primeira aliança é de Deus com todo o povo. Todo o povo. Nós vamos terminar aqui, terminando esse assunto aqui. Até vou marcar aqui para a segunda aliança. Nós vamos continuar e nós vamos aí começar a falar que vai estar muito bom esse assunto. Não perca esse assunto que nós vamos estudar um pouquinho de Gênesis 17. Vamos falar sobre a mudança de nome de Abraão. Deus, agora da aliança de Deus, dando o nome dele, colocando o nome dele no nome de Abraão. Nós vamos pincelar mais um pouco sobre os exércitos de Deus. Depois, quem sabe na terceira ou quarta semana, nós vamos falar sobre o selo que é o Espírito Santo, que é a terceira aliança. E que direito, o que nós temos em Deus. Tá muito bom esse estudo, amados. Muito bom. Agora, para nós fechar aqui, né, entender qual é o primeiro sinal de aliança com o povo. O arco de Deus. Não é o arco-íris, é o arco de Deus. Primeiro sinal de aliança com o povo. Então, quando você olha, tira a visão, né, de exclusivismo e peça misericórdia de Deus e peça uma visão de Deus agora. Aí, se você for pedir uma visão de Deus, se você for com fé pedir uma visão de Deus, a primeira coisa que vai no teu coração é João 3,16. E porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quem que ele amou é o mundo. O arco de Deus. De tal maneira que ele deu quem? O seu unigênito. O seu único filho. Então, se eu pedir a graça e a misericórdia de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, eu vou ver que Deus tem um desejo de resgatar o mundo. O mundo já no pecado. Eu sei que é profético, né? Eu sei que... Mas nós temos que trabalhar. Nós temos que sair. Nós temos que evangelizar. Nós temos que pregar esse amor. Porque quanto mais nós trazemos... Não estou falando pegar, achar que ser pescador de almas é chegar, largar o anzol, jogar para frente. Não. Não é só isso. O Senhor tem colocado isso muito forte no meu coração. Tão forte que ontem eu entrei em contato com o meu pastor e falei, pastor, eu quero entrar para o evangelismo. O Senhor permite? Ele me permitiu. De tanto que essa palavra queima no meu coração. Hoje, agora, eu já faço parte do grupo de evangelismo. Porque nós temos que trazer. Mas é drogado. Não estou dizendo trazer para dentro da igreja, dar um banho de deixar bonitinho, colocar uma Bíblia. Não. Primeiro, trazer a palavra de Deus. Conscientizá-lo do amor de Deus. Conscientizá-lo. Por quê? Porque ele está onde ele está, mas Deus tem controle pela vida dessa pessoa também. E quem que o Espírito Santo vai usar? Eu e você. Eu e você. Então, o primeiro sinal de aliança é com toda a humanidade.
Semana que vem nós vamos falar sobre o segundo sinal da aliança, que agora Deus vai tirar do meio do povo um povo para falar de uma maneira diferente. E no mesmo dia que Deus faz essa aliança com Abraão, Deus já fala, ó, estou falando com as minhas palavras, o Isaac está vindo aí. E quando nós falamos de Isaac, nós falamos de Davi, nós lembramos de Davi. Quando nós lembramos de Davi, nós lembramos de Jesus Cristo. E quando nós lembramos de Jesus Cristo, nós lembramos de gentios. Quando lembramos de gentios, eu lembro de mim, que eu estou aqui, porque Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Então, nós fechamos aqui. Primeiro sinal, com o povo. O que nós aprendemos? Se for fazer vou fechar minha Bíblia aqui. Se for fazer um resumo do que você aprendeu hoje, você vai entender que o desejo de Deus é abençoar. Você vai entender que Deus, ele abençoou. Você vai entender, através de Mateus, né, que Deus, o evangelho do reino. Viu que semana que vem nós vamos repetir o texto áureo, vamos repetir até o último dia do nosso estudo. O evangelho de Mateus, capítulo 24. Que esse evangelho do reino será pregado a todo o mundo habitado como testemunho às nações. Por que ele fala às nações? Porque Deus não errou quando ele espalhou o povo lá em Gênesis 11. Quando ele destruiu a Torre de Babel. Quem espalhou? Né? Quem dali saiu nações, dali saiu línguas, dali saiu idiomas diferentes. Quem fez isso? Foi Deus. E não é porque Deus está desconstruindo alguma coisa que ele não está no controle. Ele desconstruiu, porque o que aqueles homens estavam fazendo estava tendo um resultado excelente e teve a aprovação de Deus pela união, mas teve a desaprovação de Deus porque pela intenção do coração deles. O que eles estavam... A união deles era boa, mas o que eles queriam, a intenção que eles queriam, não era boa, e Deus falou, não, vamos parar com isso aqui. Né? E para Deus ter aquela decisão lá, ele precisou fazer o quê? Confundi-los. Cada um dali sai com um idioma. Ou cada grupo, cada família sai com um idioma. E dali vão criando culturas, vão criando adorações, mas Deus no controle. Amém? Então, hoje nós ficamos até aqui. Semana que vem, nós damos continuidade de Gênesis 17 em diante. Vamos falar do segundo sinal de aliança. E esse está muito importante. Esse daí está muito gostoso. Eu já peço para você... Né? Se você entendeu, ouça mais vezes, depois vai ficar à disposição aí, né? No YouTube o vídeo, compartilhe o vídeo daqui, porque por aqui você pode compartilhar lá para os teus amigos, né? Dos seguidores lá do Facebook, compartilhe, porque semana que vem eles podem ter acesso a essa primeira aula, né, presbítero? Eles vão poder ter acesso, daí para pegar o gancho daqui, para ir para a segunda aula, depois para a terceira aula, até onde Deus permitir, até onde o assunto, porque aqui vai render bastante assunto para nós. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus querido.